Bom, vamos dar início aqui, né? Nós estamos entrando no nosso último dia. O tema é vida no Espírito. Então vamos clamar ao Senhor, entregar esse momento ao Senhor. Pai amado, nós começamos este momento colocando tudo diante da tua presença, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Que toda distração, peso e resistência caiam por terra agora, em nome de Jesus. Abre nosso entendimento, ativa nosso discernimento e nos leva para níveis mais profundos de revelação e de transformação. Guarda essa transmissão, essa internet, cada equipamento aqui, Senhor. Nós repreendemos toda falha, toda interrupção e toda tentativa de atrapalhar aquilo que o Senhor fará hoje. Envia teus anjos aqui e em cada casa, Pai, de cada um que está conectado aqui. Toma o controle desse ambiente e estabelece tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, nossa passagem hoje está em Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu vou repetir. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essas 2 semanas, nós aprendemos que a vida no Espírito não é um evento, é um estado contínuo de comunhão. Nós aprendemos que o verdadeiro sobrenatural não é apenas arrepiar, chorar, sentir presença, que o verdadeiro sobrenatural é você permanecer sensível, obediente ao Senhor, alinhado, alinhada, guiado, guiada, mesmo quando não tem emoção nenhuma, mesmo quando você não sente nada. Porque existe diferença entre ter momentos espirituais e viver uma vida no Espírito. Anota isso aí. Existe diferença entre ter momentos espirituais e viver uma vida no Espírito. Só que existe um perigo de se acostumar com o sobrenatural. Você sabia disso? Existe um perigo que poucas pessoas pregam. Aliás, tem gente que nem gosta de pregar sobre isso. Que é o perigo daquelas pessoas que já estão avançadas no mundo espiritual, delas acostumarem com a presença sem continuar sendo transformado. Tem pessoas aqui nesse grupo que já fluem nos dons, já discernem ambientes, já têm sensibilidade espiritual, já carregam autoridade espiritual, mas mesmo assim pararam de crescer internamente. Sabe por quê? Porque existe uma diferença entre mover-se no espírito e ser governado profundamente por ele. O maior nível da vida no espírito não é poder pessoal. O maior nível da vida no espírito é rendição absoluta. O maior engano espiritual é a pessoa pensar, porque Deus me usa, eu estou totalmente alinhada. Estou totalmente alinhada. Não, nada disso. Deus usa as pessoas antes mesmo delas estarem completamente tratadas. Vocês lembram que nós vimos sobre isso aqui? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Em Romanos 8,14, o texto não diz os que são visitados. O texto diz o que são guiados. Guiados. Não é visita. Você entendeu agora? E ser guiado é diferente de apenas sentir presença. Porque existem pessoas que acessam atmosferas, mas não conseguem sustentar a obediência no Senhor. Acessam revelação, mas ainda vivem dominadas pelo ego. Elas fluem em unção, mas elas não suportam confronto.
discernem o espiritual, mas não discernem o próprio coração. E aí que tá, porque o nível mais alto não é você profetizar, discernir, operar em dons, sentir fogo, acessar atmosferas. O maior nível espiritual é você permanecer quebrantável, mesmo carregando autoridade, você ser quebrantável. Vocês estão conseguindo compreender a diferença disso? Então vamos continuar. Sabe o que é que destrói pessoas que já vivem no espírito? Porque sim, existe isso. Quando uma pessoa tem familiaridade com a presença, isso aqui é um dos maiores perigos espirituais. Porque a pessoa, ela já ouviu Deus muitas vezes. Ela já viveu milagres, ela já viveu moveres, já carregou fogo. Então, aquela pessoa tem uma familiaridade com a presença. E aí, o sobrenatural deixa de gerar temor nessa pessoa. Vamos para um texto bíblico aqui para vocês verem. Sansão chegou em um nível tão perigoso que ele não percebeu quando a presença se retirou. E não sabia, olha só para você ver. A palavra fala assim, ó, e não sabia que o Senhor já tinha retirado dele, já se tinha retirado dele. O maior problema aqui foi que ele continuou se movendo normalmente. Esse é o nível mais perigoso da queda espiritual de uma pessoa. É quando a pessoa continua funcionando sem perceber que perdeu a profundidade com o espírito. Então, a familiaridade com a presença tem esse perigo aqui, tá? Eu estou falando sobre os perigos que destrói a pessoa que já vive no espírito. Então, familiaridade com a presença é um. O segundo é o orgulho espiritual silencioso. Não é orgulho visível, não, porque tem pessoas que a gente olha para ela, a gente conversa com ela, a gente convive com ela, a gente já vê que a pessoa, né, tem ali um orgulho. Mas é um orgulho interno. A pessoa começa a achar que ela já sabe demais, que ela já viu tudo, que ela já entendeu, ela leu o título e ela leu a passagem. Ela acha que ela nem precisa assistir a aula, ou que ela nem precisa assistir a pregação, porque ela já entende, ela já assistiu várias vezes sobre essa palavra, ela já está cansada de ouvir sobre isso. É um orgulho interno. Ela perde aquela fome, aquela dependência, a vulnerabilidade diante de Deus. Porque existe uma coisa, pessoal. A pessoa tem que aprender que Deus fala a mesma palavra de diversas e inúmeras formas. Quanto mais profundo o homem é em Deus, mais pequeno ele se torna. E o orgulho é um problema seríssimo. Seríssimo. Se uma pessoa, por exemplo, uma ovelha, né, quer dar uma aula num dia que o pastor está doente e no dia que não tem ninguém para substituir, o pastor às vezes tem medo, fala que aquela pessoa não está preparada, não tem conhecimento suficiente, não dá crédito. Entende a questão do orgulho interno? Por quê? Porque o pastor acha que já sabe, que já viu, que já entende, ele já está familiarizado com a presença. Os homens mais perigosos espiritualmente na Bíblia, eles eram quebrados, dependentes e conscientes da própria limitação. O espírito, gente, ele não habita em performance, ele habita em rendição. Então, muitos sabem reproduzir uma linguagem espiritual maravilhosa, mas poucos, na verdade, vivem essa dependência verdadeira do espírito. E existe uma diferença entre a atmosfera espiritual, né, que é o culto, que é o evento, que é uma vigília, que é, né, um encontro, e vida no altar. Existe essa diferença. O Espírito Santo, ele não quer apenas te usar, ele quer te possuir completamente. Nós vimos aqui na palavra,
Nós vimos isso aqui. Ele não quer visitar, ele quer permanecer, ele quer seguir, ele quer te guiar. Entende? Muitas pessoas permitem visitas, movimentos, experiências do Espírito Santo. Até querem isso, até buscam isso. Mas essas pessoas, elas ainda preservam as áreas intocáveis. Sabe aquela área que ela não quer que ninguém toca? Ela não quer que ninguém toca. O ego, o orgulho, o controle, as emoções, os traumas, as vaidades, necessidade de reconhecimento. Essas pessoas, elas preservam essas áreas, que são áreas que o Espírito Santo quer tocar. Ele não quer apenas te visitar, não quer que você tenha apenas experiências. As áreas que resistem ao tocar, ao agir do Espírito Santo, elas nunca serão tratadas. E você vai continuar de experiência em experiência. Por quê? Porque você, para viver com o Espírito Santo, você precisa ser tratada, ser transformado, transformada por dentro. Sabe quais as áreas que mais resistem ao governo do Espírito? Anota aí quem quiser anotar. Número 1, a necessidade de ter razão. Tem pessoas ungidas, mas emocionalmente indomáveis. Pessoas que carregam dons, que carregam unção, que carregam conhecimento espiritual, mas não conseguem morrer para o próprio ego. São aquelas pessoas que precisam vencer discussões, provar que estão certas, ter a última palavra. Elas precisam controlar narrativas. Mas quem é governado pelo Espírito entende que maturidade não é ganhar debates. Maturidade é você ter domínio sobre si mesmo. Uma pessoa pode ter espiritualidade, pode ser espiritualmente forte, mas ela pode ser emocionalmente desgovernada ao mesmo tempo. Porque unção não substitui transformação. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui é muito forte, mas é muito forte. Por isso que eu quis fazer o Vida no Espírito para pessoas que já caminham na presença, para pessoas que já estão buscando. Porque nós viemos aqui, não é só de 10 dias. Nós estamos vindo aqui desde dezembro, todo mês certinho aqui. Nós já lemos provérbios todos, nós já fizemos tanta coisa. E está na hora de começar a transformação, de se permitir. De se permitir. A segunda área que mais resiste ao governo do espírito é a necessidade de controle. O espírito conduz, a carne manipula. Quando a carne está no controle, a pessoa tenta forçar situações, acelerar processos, manipular resultado, controlar pessoas e controlar cenários por medo de perder algo. Acabei de falar aqui de um exemplo de uma pastora que não deixa a ovelha pregar, que não deixa a ovelha falar, né? Isso é o quê? Necessidade de controle. Mas quando o Espírito Santo conduz, existe descanso, existe confiança. A pessoa ela aprende a obedecer sem precisar dominar tudo. A carne, ela quer ter controle de cada detalhe. Mas o Espírito te ensina a dependência. Então, essa é a segunda coisa que atrapalha. A terceira coisa, e essa daqui, eu convivo no meu dia a dia diante dos meus atendimentos. Na maioria dos meus atendimentos. É a necessidade de aprovação. Quem ainda vive por validação humana não suporta uma obediência radical do Espírito Santo. Quem vive pela aprovação das pessoas sempre terá dificuldade de obedecer completamente a Deus. Me desculpa, gente, se eu estou
desagradando com essa verdade aqui. Mas eu preciso falar sobre isso, porque haverá momentos em que o Espírito Santo vai pedir silêncio quando todo mundo quer que você tenha uma reação. O Espírito Santo vai te pedir para afastar de pessoas. O Espírito Santo vai te pedir renúncias. O Espírito Santo vai te pedir posicionamentos que não serão compreendidos por outra pessoa. Às vezes, do nada, você toma uma atitude ali e age. As pessoas não te entendem, mas você seguiu ali uma orientação do Espírito. E às vezes as pessoas não vão compreender, vão te julgar, vão questionar. E a pessoa que tem muita preocupação com a opinião do outro, com a validação do outro, ela não faz, ela não obedece. Quem depende da validação do outro acaba negociando a obediência para não desagradar ninguém. Eita, que Deus está falando aqui. A necessidade de aprovação, ela faz a pessoa priorizar a aceitação. Mas a obediência radical do Espírito Santo, ela prioriza a vontade de Deus. Mesmo quando isso custa aplausos, relacionamento, reconhecimento. É forte, né, gente? Porque eu sei que às vezes Deus vai te pedir para você mudar de um lugar. E aí vai vir família, vai vir amigo, vai vir um monte de gente questionando e falando que não é o momento e que você tem que pensar bem, que isso e aquilo. Não vão entender que é direcionamento do Senhor. Vai ter momentos que o Senhor vai mandar você largar um relacionamento, igual foi o meu exemplo, que eu deixei de testemunho para vocês. E até você vai falar, mas Senhor, por quê? Mas eu amo tanto, né? Mas você tem que obedecer, você não tem que entender, porque o Senhor já viu as coisas. Vai ter momentos que o Senhor vai falar assim, sai desse emprego. Vai ter momentos que o Senhor vai falar assim, despede esse funcionário. Vai ter momentos que o Senhor vai falar assim, silencia, eu quero que você fique um tempo em silêncio, eu quero que você fique um tempo na minha presença. E a pessoa, ela fica validando. Deixa eu ver aqui se meu marido vai achar ruim, deixa eu ver aqui se a gente tem algum evento semana que vem, porque se eu tiver evento semana que vem, eu não posso fazer jejum, eu não posso entrar no jejum. O Espírito Santo coloca uma pessoa para falar para você, senhora, nós vamos fazer 20 dias de jejum, 10 dias, 21 dias. Você quer entrar no propósito? Vai ser um tempo poderoso. Aí a pessoa fala assim, espera aí, vai lá na agenda, vê se ela tem algum evento, algum aniversário, alguma coisa para ela participar, para ela pensar. E às vezes, isso te custa. É isso que eu estou falando, obedecer e viver em rendição ao que o Espírito Santo te pede, te custa. Te custa. Então, o que é uma verdadeira vida guiada pelo Espírito Santo? O que é? É quando Deus não apenas te visita em casa, no trabalho, não te visita no seu ambiente, vamos dizer assim, mas ele governa as suas reações. É quando Deus não te visita, mas sim governa as suas reações. Quer fazer um teste para tu ver? É assim, ó. Não é como você age no culto, nos eventos, nos encontros, nas vigílias, nas reuniões. É como você reage quando você é ferido. É quando você é esquecido. É quando você é traído. É quando você é confrontado. Quando você recebe alguma afronta. É quando você não recebe nenhum reconhecimento. É quando Deus fica em silêncio, não te responde, sabe? Quando Deus silencia. Aí é um teste real na sua vida para ver a sua maturidade espiritual. E aí, a sua maturidade espiritual é você permanecer obediente. Obediente, mesmo sem entender nada, mesmo sem ser reconhecida, reconhecido, mesmo sem ter resposta imediata de Deus, mesmo sem aplauso, sem emoção. Porque tem pessoas que Deus fala com ela,
Gente, nós já conversamos sobre isso. Deus fala através de pessoas, através da oração, através de uma canção, através de uma palavra. Deus fala de diversas formas. Mas se você não acredita nisso, é muito complicado. Porque tem pessoas que só acreditam se um profeta vier e falar para ela. Tem pessoas que só acreditam ou está esperando um anjo descer e aparecer no sonho ou no quarto de noite. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que o Senhor já deu a direção, por exemplo, larga isso, faz isso, e a pessoa não fez. Eu sou uma dessas e eu estou confessando aqui agora. Ontem eu fui afrontada. Ontem eu fui afrontada. O Espírito Santo já tinha falado que era para eu fazer o quê? Falou aqui no grupo que era para eu fazer as lives ao vivo no meu canal do YouTube, no meu Instagram. Eu fiz? Não, não fiz. Eu continuei aqui, fazendo aqui, e eu coloquei data para fazer. Não é porque não tem data, porque eu sou obediente. Mas eu não fiz imediato, e ele mandou imediato. Então, ontem eu fui afrontada, porque eu quis ajeitar tudo. Por exemplo, eu vou esperar meu outro microfone chegar, eu vou esperar isso aqui para ter uma luz melhor. Não. É para começar do mesmo jeito que eu dou as minhas mentorias todos os dias, com a luz que está, com o microfone que está, e depois eu aperfeiçoo. Então, eu estou me colocando aqui também. Por quê? Porque o Senhor manda. Aí eu dei o meu exemplo para vocês, porque eu também sou humana, sou perfeita, não, ok? Mas tem pessoas que o Senhor já falou e a pessoa está assim. Eu vou fazer um jejum para ver se Deus me responde, se é a hora mesmo de eu largar. Eu vou fazer um propósito para ver Deus me responde, se é a hora de eu mudar de cidade. Eu vou fazer um propósito para ver se realmente Deus também me responde, se é para eu largar esse emprego. Aí, ou você acredita nas maneiras que o Senhor fala contigo, ou você não acredita. Por que eu estou falando isso? Porque quando é uma coisa que agrada o seu coração, que deixa seu coração quentinho, por exemplo, Lucineide, vou te apresentar um varão maravilhoso. Aí eu olho para o homem, acho lindo, falo assim, uau, maravilhoso mesmo. Então, vamos marcar um jantar para você ir? Olha, isso é Deus te falando, viu? Eu, claro, vamos, deixa eu fazer escova no meu cabelo aqui, deixa eu arrumar passar uma chapinha, arrumar uma maquiagem. Aí eu obedeço, ou seja, esquentou meu coração, eu obedeço. Foi Deus que falou. Agora, se falar, faz isso, que é uma coisa que eu não quero, vocês estão conseguindo compreender? Aí eu vou falar que eu vou fazer jejum? Aí eu vou falar que eu vou pensar? Peraí. Ou você tem um relacionamento com Deus, ou você não tem. Ou você tem um relacionamento com o Senhor e sabe quando é Ele falando, ou você não tem um relacionamento. Então não existe essa de, eu preciso confirmar mais. Eu preciso de mais prova. Eu preciso de mais isso. É isso que o Senhor está falando aqui. É você permanecer obediente às coisas que Ele fala. Às vezes Deus fica em silêncio. E o silêncio de Deus é um dos maiores testes da vida no espírito. Porque enquanto Deus fala, é muito fácil a gente continuar, que Deus está falando. Mas e quando Deus silencia? Quando o céu silencia? Gente, teve uma pessoa, o falso profeta lá do meu passado, que ele falava que Deus nunca silenciou para ele. Por aí eu já deveria ter desconfiado, né? Deus nunca silenciou para ele, nunca houve, porque uma vez eu passei por um deserto e questionei, falei assim, nossa, como é que você fazia quando Deus te silenciava? Não, isso nunca aconteceu comigo, Deus nunca silenciou. Uau! Então, é fácil você fazer as coisas quando Deus está te falando, mas quando o céu fica em silêncio, quando o céu fica em silêncio, você precisa ver aonde que está a sua motivação, aonde que está a profundidade, aonde que está a maturidade, aonde que está a sua dependência verdadeira. Porque o Espírito Santo não é um ambiente, ele é governo, governo. É o que eu falei aqui, né? As pessoas, elas gostam da atmosfera.
Elas gostam do mover, do fogo, né? Mas elas não gostam da poda, elas não gostam da disciplina, do confronto, da transformação. O fogo de Deus, gente, ele é maravilhoso, ele é poderoso, nós precisamos dele, porque ele aquece, ele consola, ele fortalece. Mas o fogo de Deus também expõe. O fogo de Deus purifica, corrige, desmonta as estruturas carnais. Quanto mais profunda a presença, mais profundo o tratamento. Porque Deus, ele não unge apenas para usar. Ele unge para sustentar o peso espiritual. Vocês já ouviram falar assim, ó, você não recebe mais do Senhor porque você ainda não está preparado para receber a unção que vai descer. Se você receber a unção que vai descer, você não consegue sustentar. Alguém já viu isso? Gente, falhou aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Nossa, congelou a imagem para mim. Amém, glória a Deus. Então vamos continuar, em nome de Jesus. Senhor, que toda queda de internet, Pai. Senhor, que toda trava, que toda falha na conexão, Senhor, está repreendida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, vocês continuaram me ouvindo até que parte? Travou tudo aqui para mim. Alguém pode abrir o áudio e me falar onde eu parei? Até onde vocês ouviram? Alô, alô? Será que travou de novo? Acho que travou de novo. Gente, alguém está me ouvindo? Alguém pode abrir o áudio, por favor, e falar aonde que eu parei? Porque travou para mim. Aí não travou, ok, mas não desativei nada. Não, não desativei, não mexi no áudio. Não mexi em nada. Vocês estão ouvindo bem? Travou a tela para mim. Tá, e parou aonde? Ninguém sabe aonde que até onde eu falei? Agora que eu entendi, eu travei o áudio. Senhor da glória, misericórdia, Jesus. Pronto, pronto. Desculpa, gente. Meu Deus do céu. Alguém pode falar para a gente continuar aqui? Ô, Lu, ficou na pergunta que você fez. Aí nós confirmamos e parou. Amém, porque simplesmente a tela travou toda aqui para mim. Glória a Deus. Último dia é assim, né? Último não. Quando o inimigo não quer que tenha revelação, é assim. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Quanto mais a presença, mais profundo é o tratamento, porque Deus, quando ele unge uma pessoa, ele unge para sustentar um peso espiritual. Então, o peso da glória exige uma estrutura interna. Não adianta querer mais revelação, mais autoridade, mais acesso espiritual, se não tem estrutura emocional. E se também não tem estrutura espiritual para sustentar o nível que pede. Entende? O espírito, ele não entrega profundidade para quem não suporta a morte do ego, por exemplo. Por isso que muitas pessoas começam fortes, acessam coisas profundas, mas se perdem no caminho. Por isso, falta o quê? Falta estrutura emocional, falta estrutura espiritual.
O verdadeiro sobrenatural não é apenas ver, sentir, discernir, profetizar. O verdadeiro sobrenatural é você permanecer transformável depois de anos caminhando com Deus. Por isso que no início eu falei que eu estava falando de vida no Espírito, para vocês também, que já têm anos com o Senhor. Porque o maior sinal de uma vida no Espírito é constância, não é intensidade, não. Não é intensidade, é você permanecer sendo transformada todos os dias. Todos os dias. Jesus é o maior modelo disso. Jesus nunca operou para provar a identidade dele. Muitos tentaram que ele provasse a identidade dele. Não é verdade? Mas ele já sabia quem ele era. Por isso ele não precisava competir com ninguém, aparecer para ninguém, ele não precisava se defender o tempo todo. Porque quem é governado pelo Espírito, gente, não vive tentando sustentar a imagem, não vive preocupado com a opinião do outro a respeito. Por isso que a gente precisa se aprofundar mesmo no Espírito. E o que acontece com quem vive profundamente no Espírito? Que é o que nós estamos nos propondo a fazer a partir de agora, a partir de hoje. Ainda mais, alô, já faço. Ótimo, continue. Primeira coisa, você precisa discernir o invisível. É a primeira coisa, você precisa discernir o invisível. Você começa a perceber a atmosfera. Você começa a ver as intenções reais por trás das pessoas que conversam com você. Você começa a ver os pesos espirituais, ver os ciclos, ver as distrações do inimigo. Você começa a discernir espírito de engano. Então, quando você começa a viver profundamente no espírito, você começa a discernir o invisível e é poderoso. Porque às vezes você está vendo uma pessoa falando ali, mas você está entendendo o real motivo por trás. Você começa a parar de viver por emoção. A presença, ela deixa de ser apenas uma sensação e ela se torna uma consciência contínua para você. Então, você para de ficar buscando arrepio, dependendo de ambientes, você para de ficar dependendo de sensações constantes. Você para, sabe por quê? Porque não é porque você vive de emoção, você pode sim buscar esses ambientes e é importante você buscar, amém? Não é isso que eu estou falando aqui. Até eu busco, é importante sim buscar, mas você não vive de emoção, você não vive por emoção. Isso que eu estou dizendo aqui. Porque a presença, ela deixa de ser apenas no momento emocional, porque quando você está buscando eventos, você está buscando momentos emocionais. E a presença começa a se tornar uma consciência contínua dentro de você. Então, mesmo em silêncio, mesmo em dias comuns, mesmo em você sentir nada de extraordinário, você continua sabendo que o Espírito Santo está ali. Ele está aqui. Você pensa assim, ele está aqui. Entende isso? Isso é poderoso. Você aprende a guerrear em silêncio. Nem toda batalha precisa de exposição. Nós falamos sobre isso ontem. Pessoas maduras discernem, calam, oram e permanecem firmes. Você desenvolve um temor verdadeiro. Temor não é medo, né? Temor é consciência da santidade de Deus. Entender que sua presença é santa, é poderosa, é digna de honra. Quem desenvolve esse temor para de tratar o espiritual com superficialidade. Tem gente brincando com o pecado. Tem gente brincando com as coisas de Deus. E quando você tem um temor verdadeiro, você para de brincar com o pecado, você para de viver de qualquer maneira. O temor te gera reverência, te gera vigilância, alinhamento. A pessoa começa a pensar assim, não, eu não vou desobedecer a Deus. Não, eu não quero apenas sentir Deus, eu quero viver de uma forma que não entristeça sua presença. Olha que forte, gente, isso.
Olha que poderoso isso. É forte demais, porque tem gente que está brincando. Tem gente que está levando o negócio, né, na brincadeira. Você começa a carregar presença, mesmo em ambientes pesados. Então, presta atenção. Porque a presença, ela não depende mais do ambiente, é você que carrega. Antes, a pessoa precisava do ambiente certo, da música certa, do culto certo, das pessoas certas para estar ali, para fazer o negócio acontecer. Agora não. É você que carrega a presença. Então, mesmo quando a presença é estabelecida internamente, ela permanece firme, até em ambientes pesados. Sabe por quê? Porque a presença está em você. Ela está em você. Você agora que carrega ela, não é mais o ambiente. O ambiente já não define mais o estado espiritual. Não tem pessoas que é assim, que precisa do ambiente certo, da música certa, de ter uma pessoa certa para poder fazer o negócio. Ah, fulano tem que vir. Ah, mas a profeta tal tem que participar. Não é? Mas você começa a carregar essa presença. Então, o maior perigo não é perder dom. O maior perigo é você continuar funcionando espiritualmente sem perceber que seu coração esfriou, igual Sansão. Agora eu quero que vocês respondam aqui no chat para mim, por favor. Você quer experiência ou você quer governo do espírito? Você quer experiência ou você quer governo do espírito? Você quer experiência, gente? Deixa eu falar uma coisa. Quem quer experiência, a experiência pode te visitar a qualquer momento. A qualquer momento a experiência pode te visitar. Mas quem quer governo, transforma a pessoa. O governo do Espírito Santo te transforma. O início daqui foi: o Espírito não quer apenas te visitar. O Espírito quer governar. O Espírito quer governar. Entende quando a gente fala com vocês, quer experiência ou governo? Ainda mexe com vocês a questão da experiência? Ainda mexe com vocês essa questão? E o que é que nós estudamos aqui? O que é que a gente estudou aqui? Que não é experiência que a gente tem que querer. A gente tem que querer governo. Porque quando ele governa, ele decide. E a gente pode ter experiência para sempre. Agora, se você fala, eu quero experiência, você tá muito na emoção. Você está querendo ver ainda, você ainda está naquela parte de querer ver as coisas acontecerem, sabe? E é bonito isso, é lindo, mas a gente precisa do governo. Porque o governo, ele guia nós em tudo. Ele vai guiar a gente em tudo, em todos os momentos, em todas as coisas. Então, eu queria propor algo para vocês. Durante os próximos dias, ore assim, ó, Espírito Santo, não permita que eu me acostume com a tua presença sem continuar sendo transformado por ela. Espírito Santo, não permita que eu me acostume com a tua presença sem continuar sendo transformado por ela. Espírito Santo, não permita que eu me acostume com a tua presença sem continuar sendo transformado por ela. E aí você vai pedir sensibilidade, você vai pedir temor, né? Você vai pedir quebrantamento contínuo, você vai pedir profundidade real, você vai pedir discernimento, clareza, o que é que você quiser. Experiências, vai pedir, amém? Então, deixem a autorização de vocês e vamos orar agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.
Ura canta, Astúria, Labaxi, Astúria canta, Xira, Labaradexira, Liberadaraia, canta, Labaradexira, Liberadara, canta, Astúria, Labaradexira, Liberadaraia. Ura, Liberadaraia, Liberadexira, Liberadaraia, Liberadara, canta, Astúria, Labaradexira, Liberadara, canta, Astúria, Labaradexira, Liberadaraia. Vem, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, com reverência, Pai, com dependência total, Senhor. Não queremos apenas momentos especiais, Senhor. Não queremos apenas momentos espirituais. Não queremos apenas sentir arrepios, emoções, visitas ocasionais da Tua glória. Nós queremos viver em Ti, Pai. Nós queremos ser governados, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Nós queremos carregar consciência contínua da Tua presença, Senhor. Espírito Santo, invade profundamente as áreas da nossa vida que ainda resistem ao Teu governo. Espírito Santo, Huracan, Pastura, quebre agora, Espírito Santo, todo orgulho escondido, toda necessidade de controle, toda necessidade de aprovação, toda carência, todo ego que ainda quer ter razão, todas as emoções desgovernadas, todos os desejos da carne que tentam competir com a tua voz. Senhor, não permita que nós nos tornemos pessoas acostumadas com a presença sem a transformação, Pai. Não queremos, Senhor, apenas dons, revelação, experiências, autoridade espiritual. Nós queremos caráter moldado pelo céu. Nós queremos caráter moldados pelo céu. Nós queremos caráter moldados pelo céu. Arranca de nós toda aparência sem profundidade. Arranca toda espiritualidade superficial, toda performance religiosa, tudo aquilo que parece fogo, mas não sustenta obediência. Espírito Santo nos leva para níveis mais profundos de rendição, nos ensina a permanecer fiéis. Quando o céu silencia, quando ninguém vê, quando não há reconhecimento, quando não há aplausos, quando a emoção acaba, quando a batalha se torna intensa, meu Pai. Forma dentro de nós uma estrutura espiritual forte, uma vida firme, uma mente alinhada, Senhor. Um coração sensível, Pai. Que não sejamos dominados pela ansiedade, pelo medo, pela carência, pela impulsividade, pelas emoções, pelas distrações deste mundo. Que não sejamos conduzidos, Senhor, conduzidos pela voz desse mundo, Pai. Espírito Santo, afina nosso discernimento. Nos faz perceber ambientes, nos faz perceber as distrações, as armadilhas, os ataques invisíveis, nos faz perceber os pesos espirituais, os espíritos de engano, as direções erradas, antes que elas nos destruam. Nos dá discernimento para entender o que vem de ti, o que vem da carne, o que vem do medo, o que vem da alma ferida, e o que tenta nos afastar da tua vontade, Pai. Senhor, cura áreas internas que ainda reagem sem controle, Pai. Porque existem guerras externas, Senhor. Existem guerras externas, Pai. Mas também existem guerras escondidas dentro da nossa alma. Existem guerras escondidas, Pai. Toca agora, Pai. Toca em memórias, toca em emoções, toca em traumas, toca em dores, toca em rejeições, Senhor. Toca em insegurança, Pai. Em feridas silenciosas, Pai. Faz nascer maturidade espiritual dentro de nós, Senhor. Nos leva para um nível onde não precisemos provar nada para ninguém, onde não vivamos por validação humana, não dependemos de reconhecimento, não negociemos obediência para sermos aceitos, Senhor. Nos ensina a obedecer radicalmente, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando for solitário, mesmo quando for incompreendido, quando for doloroso, quando exigir renúncia da gente, Pai. Não permita que a nossa alma, Senhor, fique maior do que o nosso espírito, Pai. Que a carne diminua, que o ego diminua,
que o orgulho diminua, que o eu perca força e que o Espírito Santo tenha liberdade total dentro de nós, que o Espírito Santo tenha liberdade total dentro de nós, que a tua presença seja tão forte que os ambientes sejam transformados quando nós entrarmos, Pai. Eita, glória, que a sua presença seja forte demais em nós, Pai. Cantastura, lirara canta, libarara cheira, libarara ira, libarara cantastura. Que haja luz, que haja paz, que haja discernimento, Senhor. Nos livra de perder profundidade espiritual, Pai, sem perceber, Senhor. Nos livra de continuar funcionando por fora, enquanto estamos esfriando por dentro, Senhor. Nos livra dessa familiaridade com o sagrado, que nunca percamos o temor, que nunca percamos o quebrantamento, a reverência, a dependência total de Ti, a fome pela Tua presença, Pai. Que os nossos olhos continuem queimando por Ti, Senhor. Espírito Santo, nos leva além das emoções rasas, nos leva para uma vida de permanência, que a Tua presença não seja apenas algo que visitamos, mas seja o lugar onde habitamos todos os dias. Que o Senhor governe nossos pensamentos, nossas palavras, nossas decisões, que o Senhor governe nossas reações, sentimentos, nosso caminho, os relacionamentos, nossas escolhas. Nos faz sensíveis novamente, Pai. Sensíveis ao pecado, sensíveis à tua voz, ao teu mover, ao teu direcionamento, Senhor. Arranca toda a dureza espiritual. Arranca, Senhor. Arranca toda a frieza, toda a distração, toda a resistência interior, em nome de Jesus. E acende em nós novamente, Senhor, acende o fogo, Pai. Acende o fogo do primeiro amor, Pai. Levanta aqui, Pai, uma geração madura, pessoas, homens e mulheres nesse grupo fortes. Levanta, Senhor. Levanta pessoas profundas, equilibradas, cheias do Espírito Santo, mas também cheias de caráter. Levanta um povo aqui que não busca palco, que não vive de aparência, que não negocia princípios, não negocia princípios, não se vende, não se corrompe, não abandona a verdade. Levanta um povo aqui, Pai, que permaneça firme até o fim e que, acima de tudo, carregue tua presença de forma verdadeira. Senhor, eu quero orar por esse grupo, Pai. Eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida da Andresa, pela vida da Carla, pela vida da Deise, da Edma, da Eliane, do Evandro, da Josiane Neres, da Josiane Souza, do Juliano, da Kelly, da Marjorie, da Melanie, da Nair, da Poliana, da Rayane, da Silvana, da Tatiana. Eu quero orar, Senhor, pela minha vida, Pai. Que o Senhor possa fazer, Pai, uma transformação gigantesca aqui nesse grupo, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma transformação gigantesca, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor conhece os pensamentos de cada uma aqui, Pai. O Senhor conhece as dores escondidas deles, os sonhos, as guerras silenciosas que alguns podem estar vivendo aqui. Não conta para ninguém, não pede ajuda. As lágrimas que chora lá no quarto, no banheiro, para ninguém ver. As batalhas internas, os medos, as enfermidades que estão lutando, as orações feitas em secreto. E eu quero clamar por esse grupo, Senhor. Eu quero, Senhor, clamar que o teu Espírito Santo visite cada área da vida de cada uma aqui, Pai. Senhor, ativa áreas que estavam paralisadas, Senhor. Tira todo o desânimo, tira toda a confusão, todo o medo, toda a opressão, tira toda a frieza espiritual, Pai. Traz clareza para eles, Senhor. Traz direção, traz libertação, traz fogo, Pai. Traz fogo, Senhor. Ativa a vida espiritual de cada uma aqui, Pai. Que eles voltem
com mais fome pela tua presença depois desses dias de oração. Que eles voltem com mais paixão pela oração, com sensibilidade espiritual aguçada, com mais discernimento, com mais temor, com mais comunhão contigo, Pai. Que toda a cegueira espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda religiosidade, que toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Senhor, desperta aqui, Pai, nos teus filhos. Desperta dons, desperta chamados, desperta propósitos, propósitos que até já começaram, Pai, mas foram interrompidos. Desperta identidade, Senhor, que às vezes foram sufocadas pela dor e as pessoas estão acreditando no que falaram para elas e não no que elas são em ti, não no que elas são de verdade, Pai. Acorda essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca na mente de cada uma aqui, Espírito Santo. Toca na mente deles, Pai. Cancela toda confusão mental, toda ansiedade extrema. Pai, cancela, Pai, toda depressão, todo pensamento ruim, toda acusação, toda mentira que Satanás coloca na mente, Senhor. Derrama, Pai, equilíbrio, clareza, traz a direção para os teus filhos, Senhor. Traz, Pai, descanso, Senhor, emocional, Senhor. Ativa a vida emocional de cada um, Pai. Cura traumas, cura rejeições, cura abandonos, cura feridas profundas, cura dores acumuladas, Pai. Cura emoções aqui, Senhor, desgovernadas, Senhor, mente acelerada, Pai. Que haja uma restauração interior, Senhor. Que essas pessoas aqui, Pai, que essas pessoas que estão aqui, Pai, voltem a ter vontade, Senhor, de sonhar, voltem a ter vontade de continuar. Ativa os relacionamentos alinhados aqui, Senhor. Ativa relacionamentos alinhados, Pai. Afasta pessoas manipuladoras, controladoras, conexões tóxicas, ambientes que drenam a energia dos teus filhos, vínculos de pessoas que afastam da tua vontade. Aproxima as pessoas do céu. Aproxima os amigos do céu. Aproxima as alianças corretas, Senhor. Pessoas de destino, um relacionamento saudável, conexão de crescimento, pessoas que vão crescer juntas. Aquela conexão que o Senhor fez para crescerem juntas, Pai. Ativa, Senhor. Senhor, ativa também a vida financeira de cada uma aqui, Pai. Abre as portas, Senhor, que estavam travadas. Libera estratégia, criatividade, destrava oportunidade, Senhor. Que haja sabedoria, provisão, Pai, organização. Que haja crescimento, Pai. Que haja uma abundância com propósito, Senhor. Cancela todo espírito de miséria, de escassez, de fracasso repetitivo, toda destruição financeira, Pai. Ativa os negócios, os clientes, traz mais clientes, Senhor. Ativa os projetos, os sonhos, os ministérios dos teus filhos. Ativa as ideias que eles nasceram, Pai, para crescer, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que aquilo que estava parado volte a fluir, Pai. Dá força, Senhor, para quem pensou em desistir, Pai. Renova, Senhor, o ânimo. Renova a direção, a visão, Pai. Dá esperança, Senhor. Ativa, Senhor. Ativa teus filhos aqui, Senhor. Cura, Senhor. Quero te pedir pela área física, Pai. Ativa a cura física sobre cada uma aqui, Senhor, que está passando por problemas de saúde, que está sentindo dor, que está passando por dores intensas, por dores contínuas, por enfermidades que não descobrem o que é, Pai. Visita órgãos, sangue, ossos, sistema nervoso, sistema linfático, emoções. Visita o corpo inteiro, Senhor, em nome de Jesus. Tu és poderoso, Pai, para restaurar completamente teu filho. Tu és poderoso, Senhor. Que toda enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Que todo peso, que toda fraqueza está vindo aqui, que toda anemia, todo desgaste sejam visitados pelo teu poder, Pai. Espírito Santo, ativa uma geração forte espiritualmente. Eu quero te pedir pela área espiritual, Senhor.
pessoas maduras, equilibradas, sensíveis, pessoas profundas, pessoas guiadas pelo céu. Que elas não sejam dominadas pela carne, pelo medo, pela opinião das pessoas, pela necessidade de aprovação, que elas não sejam dominadas pelas emoções, pelas distrações desse mundo, Senhor, mas que elas sejam conduzidas pela tua voz, Pai. Senhor, quebra aqui ciclos antigos, quebra toda repetição de dor, toda prisão emocional, toda limitação espiritual, Pai. Que toda trava invisível, que toda corrente, que todo laço que impede o avanço dos teus filhos, que impede o nosso avanço. Nós declaramos um novo tempo a partir de hoje. Nós declaramos que estão quebrados todos esses ciclos em nome de Jesus. Que o Senhor sopre vida sobre áreas secas. Assim como no vale dos ossos secos, nós profetizamos renovo, nós profetizamos um despertar, nós profetizamos restauração, reconstrução, uma vida nova. Pai, que este grupo seja marcado pela tua presença. Que este grupo seja um grupo diferenciado, um grupo do fogo, um grupo de pessoas alinhadas com o céu. Que haja aqui um crescimento, transformação, que haja profundidade, que haja cura, que haja ativação, que haja um alinhamento espiritual. E que cada pessoa aqui carregue evidências vivas de que o Senhor ainda transforma histórias. Cuida de cada um aqui, Senhor. Cuida de cada um. Cuida de cada família, de cada um. Cuida daquelas pessoas que estão afastadas da tua presença, aquelas que os teus filhos vêm orando e vêm intercedendo. Seja marido, mãe, filho, amigo, tio, parente, toda pessoa que os teus filhos estão intercedendo, Pai. Visita, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão na idolatria, aqueles que nunca tiveram uma experiência contigo, aqueles que te conheceu superficialmente, que foi apresentado por uma igreja com doutrinas erradas e tirou suas próprias conclusões e se afastou de ti, Senhor. Toca nessa pessoa agora, em nome de Jesus, Pai. Toca nessa pessoa agora, Senhor, assim como o meu filho teve uma experiência negativa na igreja, e afastou da tua presença por isso, Senhor. Deixa o teu Espírito Santo pegar essa pessoa, Pai. Toca, Pai. Converte teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos também hoje por todos que estão aqui no grupo e na família dessas pessoas que estão aqui no grupo, no vício da pornografia, no vício da masturbação, no vício da promiscuidade, no vício da bebida, do cigarro, de jogos, de tudo aquilo que afasta de ti, Senhor. Nós te clamamos, Pai. Nós clamamos, Senhor. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que precisam de intercessão, precisam do teu agir, precisam da tua presença, da tua transformação, como moradores de rua, viciados, Pai, na rua, viciados em drogas, em jogo, em bebida, os idosos que estão abandonados, que estão solitários, os órfãos e viúvas, as crianças que estão passando por enfermidades graves, que estão no hospital, que estão internadas, todos aqueles que estão com câncer e desacreditados pelos médicos, todas as pessoas que sentem falta de um abraço de mãe e pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Jeová Rafá, aquele que cura. Nós te pedimos por essas pessoas, Pai. Nós confiamos em ti, Senhor. Eu te peço agora que entra na vida dessas pessoas, Pai, que leva, Senhor, um renovo, Senhor. A tua palavra diz que nós devemos interceder uns pelos outros, Pai. Senhor, eu quero te pedir agora pelos propósitos de cada um aqui desse grupo, os propósitos que eles fizeram nesses 10 dias. Falem agora, pessoal, o propósito que vocês fizeram.
Que o Senhor possa trazer a confirmação, que o Senhor possa trazer o direcionamento que eles estão buscando, a clareza que eles estão buscando aqui nesses 10 dias, Senhor. Que eles fizeram esses propósitos, Pai. E nós selamos este momento com o sangue do Cordeiro. Selamos nossa vida, nossa família, nossos filhos, tudo que nos pertence, tudo que leva o nosso nome. Coloca sobre nós, Senhor, o teu manto de invisibilidade, nos blinde de todo ataque e contra-ataque do inimigo. Assim também como a nossa família. Nós colocamos agora, Pai, para que o Senhor nos proteja, Senhor, em todo momento da nossa vida, Pai. A tua armadura, Pai. E se precisar trocar as armaduras dos teus filhos aqui, Senhor, troca. Dê novas armaduras, feche os olhos, pessoal. Imagine o Senhor trocando a armadura de você. Imagine o Senhor te dando novas armas, seja espada, seja escudo. Imagina. Seja uma lança, seja um chicote. Tem pessoas que têm experiências diferentes. Imagina o Senhor trocando o teu manto. Que cor que é? Que cor que é? Qual cor que é? Imagina o Senhor trocando a tua armadura. Urra, canta, astura, abaixeira, canta, abaixeira. Senhor, eu quero te agradecer por esse grupo, por esse propósito, por esses 10 dias. Eu quero te agradecer por toda a obra feita nesse tempo, por toda a revelação, por todo o confronto, por toda a transformação, Pai. Nós queremos orar agora, Senhor, um Pai Nosso, em união, Senhor, e selarmos esses 10 dias, Senhor, com teu poderoso sangue, Pai, em nome de Jesus. Todo mundo pode abrir o microfone, vamos orar. Pai Nosso, em nome de Jesus. Ura, canta, mistura, labasteira, canta, labasteira, Pai Nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, porque é teu poder, a honra, a glória, todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Amém.